Saúde dos irmãos, na gloriosa paz do Senhor Jesus. Irmãos, eu acho que tem uns meses, não sei se é 2 meses, foi numa campanha de madrugada, né? Às 0 horas. E foi quando Deus, né, usou a irmã Edinamar e que ele estava dando grande livramento à minha mãe, que tinha uma cobra ia entrar dentro da casa da minha mãe, né? Ia se esconder para poder atacar a minha mãe. E ia ser fatal, né? Ia uma jararaca, cascavel, né? Que iria ser fatal. Irmãos, eu fui no Dia das Mães na casa da minha mãe e foi sábado da semana retrasada. Minha mãe, na sexta-feira, né? Aliás, ela ligou para mim, falando que se tinha como o meu esposo ir lá novamente para poder tirar uma foto do meu pai. A gente nem estava programado para ir lá, não, que a gente já tinha ido, né? Aí eu falei, tá, eu vou ver com ele, mãe. Aí fomos. Ele falou, não, vamos sim. Fomos. Aí eu varri o quintal da minha mãe, que é bem grande, né? É um sítio lá, né? Tem a fazenda, mas a da minha mãe é um sítio. Aí eu falei assim, vou varrer o quintal. Eu gosto muito de varrer quintal. Varri o quintal, meu pai cortou a vassoura e eu varri o quintal todo. Aí eu falei assim, agora eu vou limpar a casa. Eu tô contando, irmãos, assim, desde o início, para poder chegar até aonde, né, o que eu tenho que chegar sobre o livramento. Aí eu varri o quintal, fui, lavei a casa da minha mãe. Aí quando eu estava lavando a sala dela, meu irmão estava mexendo com um cavalo lá pro lado de fora, no cercado. Aí eu fiquei olhando, aquilo me chamou a atenção. Aí tinha uma roupa até minha em cima da cama que eu tinha trocado porque eu ia limpar a casa para não sujar. Aí eu falei com a minha cunhada que estava sentada na sala. Falei assim, eu vou ali no carro guardar essa roupa para mim não deixar para trás. Foi. Só que dali, irmãos, eu não sei, eu ficava me arrepiando. Eu achava que era aranha, né? Porque eu morro de medo de aranha. E quando eu não preciso nem ver que eu já arrepio. Aí eu falei assim, ó, tem aranha por aqui. Só que eu estava arrepiando e não era aranha. Era a presença do mal mesmo. Aí eu peguei, eu fui até o meu irmão e tava lavando um cavalo. E eu falei com a minha cunhada, que cavalo é do meu irmão? Ela falou, não, aquele ali é o meu. Aí eu fui até o meu irmão, fiquei olhando ele lavando o cavalo. Aí eu olhei para um potrinho que estava no cercado. Aí foi eu, uma filha da minha vizinha, ela tem 11 anos, a Ana Victoria. Aí ela falou assim, ah, tia, vamos ali, ela me chama de tia, né? Vamos ali ver aquele potrinho, que ela gosta muito de animal. Eu falei, vamos. Passei, meus irmãos, perto da cobra e não vi. E eu arrepiando o corpo, falei, tô arrepiando. Aí eu olhei o potrinho e me afastei. Na hora que eu me afastei, eu olhei assim, meus irmãos, olhei e falei assim, que isso? É cocô de boi? Tá seco? Aí eu olhei assim, que eu tava com óculos, olhei e falei assim, não é cocô não, é uma cobra. Aí veio na minha mente assim, pega uma varinha e cutuca ela e fala, e leva pro seu pai, que o seu pai matou e esqueceu de jogar fora. Veio falando assim na minha mente, né? É o coisa ruim que tava falando, só pra mim ser picada. Aí na mesma hora que eu ia pegar, irmãos, a varinha curta, uma varinha menor pra cutucar naquela cobra, aí eu falei assim, a cobra é cobra. Aí falou assim, não pega a varinha pequena, pega a maior, porque o seu pai não matou cobra, que se ele tivesse matado, ele teria contado para você, que eles contam para você. Irmãos, grande livramento que Deus me deu. Aí eu peguei uma vara bem maior, cutuquei na cobra assim, fui para ver, eu ia levantar ela, irmãos. Ai, que livramento. Na hora que eu bati na cobra, mas ela me deu um bote. Quase que ela me pega no meu tornozelo, eu pulei e gritei pelo meu irmão. Falei assim, meu irmão, me ajuda. A cobra, a cobra. Irmãos, mas eu fiquei com tanto medo. A cobra, ela abria a boca, uma ira, querendo me pegar. E ela toda enrolada, mas estava igual cocô de fezes de vaca, né?
mas eu assustei, só via gente correndo. A minha mãe veio e falou assim, ué, mas aqui nunca apareceu cobra. Aí ela ficou olhando, ela falou assim, meu Deus. Ela colocou a mão na cabeça, ela, meu Deus. Eu falei assim, o que, mãe? É porque eu duvidei. Eu falei, só duvidou de quê, mãe? Ela falou assim, eu duvidei, eu não acreditei. Eu não acreditei que quando você me contou que Deus tinha mostrado para a irmã que apareceu uma cobra, que entrou dúvida. Então, meus irmãos, eu venho aqui falar, quando Deus revela, quando ele usa uma serva fiel que anda na doutrina, sabe? Não duvide, porque é Deus que está falando, é Deus que está usando. Deus usou a irmã de Namá, se eu não me engano, não me falte na memória. Eu acho que era campanha, eu achei que era do sangue de Jesus tem poder, mas não é não, foi na campanha de Daniel, porque a minha irmã, né, quando teve essa campanha, minha irmã estava também na live e ela viu a revelação, né? Então, irmão, não duvide, não duvida, porque Deus, ele ainda tem os verdadeiros profetas aqui na terra, que Deus usa eles verdadeiramente, que eles estão ali, que, sabe, de verdade, não estão brincando com a palavra, não estão brincando com Deus, porque com Deus não se brinca, né? Tem aquele ditado, brinca com o diabo, mas com Deus não, porque das mãos do diabo Deus te tira, mas das mãos de Deus ninguém tira. Então eu vim aqui contar esse testemunho, né, que Deus usou a irmã Edinamar na live às 0 horas. E Deus deu grande livramento à minha mãe. E me deu livramento também, né? Porque é quase que ela pega no meu tornozelo. Só que eu pulei, irmão. Tempo dela agarrar na barra do meu vestido. Eu fiquei assim. A minha mãe, até hoje, ela falou assim: minha filha, eu tô assustada. Nunca apareceu cobra aqui. Irmãos, estava num lugar limpo. Ela estava perto de um toco, de um tronco de uma árvore, né? Meu irmão limpou tudinho em volta, estava tudo limpinho. Ela estava ali pronta para poder entrar dentro da casa da minha mãe. E ela só apareceu, irmãos, por quê? Porque a minha mãe duvidou. A minha mãe duvidou. Então Deus permitiu que aquela cobra aparecesse. E a cobra foi aparecer justamente no dia que eu fui lá. E a gente não somos de fazer isso, irmãos. A gente não somos de fazer isso em dias assim, carreirado lá, né? Ah, irmãos, e eu tô lembrando aqui, Deus fez me lembrar que na hora que eu fui pro lado do curral para poder ver o potrinho, o meu filho mais velho, o Gabriel, coisas que ele nunca falou para mim. E eu tava até descalço, que eu gosto muito de andar, né? Ter contato com a terra. Aí o meu filho falou assim, mãe. Aí eu olhei assim, oi meu filho. Olha pro chão, tá, mãe? Tenha muito cuidado. Meu filho falou isso pra mim. Aí eu fui andando e olhando pro chão. Foi até quando eu cheguei até no cercado lá, no curralzinho, quando eu me afastei, eu olhei a cobra. Em tempo da cobra pegar o meu filho, né, de 6 anos, o João, porque ele brinca lá que tem espaço, então ele roda a casa em volta da casa da minha mãe toda, porque é galinha, é gato, é cachorro, até pimenta. Ele pega a pimenta e passei um aperto lá, irmãos. Mas eu vim aqui só para fortalecer, né, a fé dos irmãos. Quando Deus usar os profetas verdadeiros deles, não duvide, porque é Deus que está usando. E Deus me deu um grande livramento. Não só a mim, né? Deu livramento para minha mãe. E Deus fez com que eu visse a cobra, porque se eu não estivesse lá, né, irmãos, Deus ele trabalha na hora certa, no tempo certo, tudo no tempo dele é perfeito. E ele permitiu que eu voltasse lá e eu que vi a cobra. Mas aquela cobra ficou com tanta fúria, irmão, que ela avançou em mim. E dela avançar, meu irmão veio correndo, ela avançou nele, ele teve que pegar um pau e né, tirar a vida da cobra, porque não podia deixar ela ali viva, porque eu tenho um irmão especial ali também, né, o Marcos Vinícius, ele é especial, e tem meus pais que são idosos, não podia deixar aquela cobra viva ali, porque ela me atacou e atacou o meu irmão mais velho também, atacou o meu irmão.
Então, aí tivemos que. Ele matou a cobra. Eu fiquei tão nervosa e corri, puxei. Deus deu um grande livramento, porque meus filhos estavam tudo ali brincando. A filha da minha vizinha que foi com a gente, estavam brincando, um perigo. E ela falou para mim, tia, eu achei que era uma fezes de boi. Falei assim, eu também achei, irmã, uma cobra, que cobra feia. Deus que me perdoe. É horrorosa aquela cobra, mas ela tava assim, igual quando a gente compra aquele pacote de linguiça que tá enroladinha ali, bem enroladinha, a cobra tava assim, bem enroladinha, irmãos. Muito bem enroladinha. E ela só fez assim, ó, querendo me pegar. Mas Deus me deu grande livramento. Então eu agradeço a Deus por tudo, pelos livramentos que ele. Ó, bênção não é só ter carro, casa. Não, bênção é quando Deus também te dá livramento. É bênção de Deus, Deus te deu livramento, né? Então eu vim aqui contar o meu testemunho, irmãos. Continue na fé, continue buscando, porque Jesus está voltando, tá? Ficam todos na gloriosa paz do Senhor Jesus. E, ó, compartilhe, se inscreva nos canais da Irmã Edinamar, tá bom? E acesse o sininho para que chega no YouTube, manda as notificações para vocês. Não perde não. Não perde não, porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Oi, irmã.